Você faz várias práticas de manifestação, pesquisa sobre física quântica, faz Ho'oponopono de manifestação e mesmo assim nada acontece? Se isso acontece com você, assista esse vídeo que ele pode ser a resposta que você está procurando para potencializar as suas manifestações. Porque nele a gente vai falar sobre certas condições que você precisa cumprir para que essas manifestações ocorram. Saudações, viajantes da luz! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Raio X Espiritual. Meu nome é Shen e hoje a gente vai falar sobre manifestação. A gente vai entrar em detalhes para mostrar algumas condições que a gente tem que cumprir para que o terreno seja fértil para a manifestação. Então, antes que a gente comece a falar sobre esse assunto, eu só queria deixar claro que o meu canal ele tem uma pegada, uma abordagem espiritualista, né? Então eu sei que esses assuntos acabam trazendo muita gente da física quântica, gente que está focado mais na manifestação. Então se você é uma pessoa nova e chegou no canal agora, saiba que o meu canal ele tem um viés muito grande na espiritualidade. E eu só falo sobre manifestação porque ele está dentro de um subtópico dentro da espiritualidade. Então eu estou fazendo esse aviso prévio para vocês filtrarem tudo que eu falo aqui, tá bom? Eu tenho uma pegada super espiritualista, eu vejo tudo de forma holística, né? Especificamente de manifestação também, eu acho que está tudo interligado. E aqui é apenas o meu parecer. Então, se não fizer sentido para você, filtra qualquer coisa que eu falar aqui, tá? E não precisa absorver, não precisa tomar como uma verdade absoluta e não precisa nem assistir o vídeo, nem ficar no canal. E para você que está chegando agora no canal e é novo aqui, eu tenho mais 2 vídeos que falam sobre manifestação com a abordagem mais espiritualista também. Então tem um vídeo específico que eu falo sobre física quântica, eu não entro tão detalhadamente na parte técnica, né? Só o necessário para fazer o vínculo com a espiritualidade. Eu tenho um vídeo seguinte que fala sobre manifestação e como, através das técnicas e conhecimentos que você tem do vídeo 1, você consegue fazer exercícios para materializar. E muito do que eu falo nesses 2 vídeos é baseado nos conhecimentos do Joe Dispenza, tá bom? Então, tá aqui só um aviso para você assistir esses 3 vídeos juntos, porque fazem muito sentido. Bom, agora que eu dei toda a introdução, a gente pode começar a falar sobre a manifestação. Para que a manifestação aconteça, ele precisa de 2 condições, as 2 juntas, tá? Tendo só uma ou outra não vai funcionar. As 2 condições têm que estar juntas para que o terreno seja fértil para a manifestação. E quais são essas 2 condições? A primeira condição é de você estar vibrando alto, você estar na frequência certa, para assim poder enxergar a oportunidade e surfar ela. Então, trazendo novamente a metáfora da onda, que eu uso tanto, né, sobre oportunidades. Então, pensa assim, para você poder surfar uma onda, você tem que estar nas condições físicas e energéticas adequadas para poder surfar essa onda. Em primeira mão, você tem que estar em condições para visualizar a formação da onda. Em segundo, você tem que estar bem fisicamente e vibracionalmente para poder pegar essa onda e surfar ela. Então, condição 1 é isso. Você tem que estar na vibração e na frequência certa para surfar a onda, para pegar essa oportunidade e para manifestar. A segunda condição, que poucas pessoas falam, é que tem que ter onda. Então não adianta nada você ser o melhor surfista do mundo, se não ter onda, eu te garanto que você não vai surfar. Então essa segunda condição, poucas pessoas falam. Grande parte da mídia, dos estudos de manifestação, eles falam sobre a condição 1, que é de você estar na frequência e na vibração certa para poder surfar a onda. Mas a condição 2 tem que ter onda. Então essa segunda condição diz muito sobre a vontade divina, né? Quem disse que isso que você está querendo manifestar é para você? Quem disse que isso está no seu propósito, está no seu caminho? E quem disse que tem que ser assim e nesse momento certo, né? O grande problema aqui é o nosso ego, porque muitas vezes o ego ele vê algum padrão externo da Matrix ou do Hollywood e ele quer replicar e ele quer manifestar aquilo para ele. Mas quem disse que aquela realidade está no caminho dele? Então a condição 2 diz muito respeito à vontade divina, né? Não adianta você ser um ótimo surfista, mas não ter nenhuma onda lá. E uma reflexão que fica aqui. Quem disse que você está na praia certa?
Às vezes não tem onda porque você está na praia errada, né? Então, a condição 2, a gente vai entrar em mais detalhes, mas a parte mais holística, mais de fé, mais voltada ao autoconhecimento, para você descobrir qual que é a sua praia adequada. Já a condição 1 é muito mais técnica, é sobre você estar na vibração certa, na condição certa, na frequência adequada para atrair as coisas. Já a segunda condição, ele aborda um tema mais holístico, do universo trabalhando a seu favor, da vontade divina, que está pautada mais nessa parte espiritual e de autoconhecimento. Então, para manifestar, você precisa desses dois mundos juntos. E você precisa dessas duas condições juntas. Se você tem um déficit, tanto na condição 1 ou na 2, a coisa não vai fluir. Você não entra em fluxo e não existe essa manifestação de forma tão abundante e forte, né? E aí, falando da condição 1, que é onde está o grande acervo de tudo que tem sobre física quântica e essas práticas que as pessoas ficam fazendo para tentar manifestar as coisas, note que nessa condição 1 é uma coisa muito mais física e técnica, né? Então, vamos voltar, por exemplo, do surfista. Se você não tem a técnica, nem o físico, nem a vibração necessária para surfar, pode ter várias ondas, né? Então você pode estar na praia certa, pode ter as formações das ondas, as condições climáticas favoráveis para você surfar, mas por déficit físico, técnico, você não consegue surfar. Então esse é um exemplo de que você tem a condição 2, mas você não tem a 1. E é isso que a grande parte de todos os exercícios que você vê aí na internet foca. Mas aí eu vou trazer outro exemplo que é o oposto. Você tem toda a vibração, você faz todos os exercícios que você já faz, você já está vibrando alto, não vibra medo, nenhuma frequência que você não quer atrair, mas mesmo assim nada acontece, é porque você pode estar na praia errada. Então está faltando a condição 2, que eu vou falar mais detalhadamente agora. Na condição 2, é um pouco do que eu já comentei. É uma questão muito mais de você confiar no universo, confiar no divino, abrir mão do controle, do ego querendo saber o quando e como as coisas têm que acontecer. Porque muitas vezes é o nosso ego que atrapalha. Ele vê algum padrão lá fora, de algum vizinho, de algum amigo, de Hollywood, da 3D, e ele quer copiar, e ele quer ter as mesmas coisas, ou ele quer manifestar a riqueza, o carro, ou namorado, que seja. Mas ele não sabe se aquilo realmente está dentro dos planos divinos ou se aquilo faz parte do propósito e do caminhar dele. Então você percebe que a condição 2 é muito mais pautada na questão de confiar no universo, no divino, de você abrir mão do ego, do controle, entender que tem uma força, uma sabedoria maior que está orquestrando e trabalhando a seu favor. Mas muitas vezes a gente acha que não está, porque é o nosso ego querendo controlar as coisas. Então é muito sobre fé, sobre deixar as coisas rolarem, abrir mão do controle. E por isso que a condição número 2 geralmente é muito mais difícil do que a primeira. Porque a primeira, se você tiver dedicação, fazer as técnicas, você consegue elevar a sua vibração e tá numa frequência correta. Mas às vezes você não tá na praia correta, né? E também a questão de frequência, energia também não é tão fácil, tá? Às vezes a gente decai e tudo mais. Então, você tem que estar sempre policiando essas duas condições. A manifestação, então, ele é sobre deixar ir e deixar vir. E o que eu quero dizer com isso? É sobre você deixar ir tudo que não te pertence e deixar vir tudo que te pertence, tudo que está no seu caminho. Mas quem fica no meio e atrapalha é o ego, novamente, porque ele não sabe de nada, ele não está inserido no fluxo do universo, e ele quer as coisas de uma forma que é da própria mente dele. Ele quer manifestar coisas específicas no momento que ele quer, daquela forma. E aí isso acaba atrapalhando o fluxo natural do universo. Então lembre-se disso. A manifestação não é nada mais do que deixar tudo que não te pertence ir e deixar tudo que te pertence vir. É isso. É você estar solto, fluido e vibrando alto para que toda essa conjuntura aconteça. Então você percebe como a manifestação, ele faz parte da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ele te dá essas duas condições que eu falei. O primeiro, de você fazer o orai e vigiai, né, de você saber como é que está a sua vibração, ter consciência disso, não deixar a vibração cair, estar na frequência adequada, tá vibrando alto, então você cumpre a condição número 1. E a condição 2, que te dá essa visão mais holística do universo trabalhando a seu favor, da vontade divina
querendo te ajudar, né? Só que o seu ego atrapalhando por falta de visibilidade, por vontade de controle, por vontade de saber como as coisas têm que acontecer e ter certa segurança falsa das coisas materializarem ou concretizarem da forma como ele espera. Note que a espiritualidade, ele te ajuda nesse caminhar do autoconhecimento, desse desplugar do 3D para você começar a entender melhor a sua essência e assim entender melhor o seu propósito, honrar ele, seguir esse caminho, aí você entra num fluxo intenso, que o universo todo ele vai sempre estar trabalhando a seu favor. E aí tudo acontece. Então, tendo essas duas condições, é como se você fosse um bom surfista, você faz higiene energética, sua vibração está alta, você está perceptivo sobre as oportunidades, as ondas, os ciclos que se abrem. E 2, você está muito ciente e certo de que você está na praia correta, você está no caminho correto, você está servindo seu propósito. Se você tem essas duas condições, não tem como você não conseguir manifestar as coisas, tá bom? Isso eu te garanto. Então, 2 exemplos de personalidades que eu gosto de trazer para falar sobre manifestação é Jesus e Bill Gates, tá? Primeiro vamos falar de Jesus. Jesus, ele vem aqui claramente com uma missão, né? Ele vem aqui para trazer compaixão, amorosidade para os homens, para trazer uma interpretação mais calorosa e menos fixada do Antigo Testamento, né? Então ele vem aqui com um propósito divino, servindo o divino. E é por isso que ele conseguia fazer milagres, materializar várias coisas. Por quê? Porque aquela era a vontade de Deus. Ele vem aqui com uma missão clara, né? Ele tinha que provar para os homens, chamar a atenção deles, e aí ele vem aqui fazendo a vontade divina. Aquilo não era Jesus querendo curar alguém, ele querendo fazer milagre, fazendo manifestações específicas. Aquilo é vontade do Pai, do divino, né? Não é o ego de Jesus querendo fazer aquelas coisas. Se ele estivesse sozinho, sem amparo do divino, ele não faria nada. Então até eu tenho uma amiga que me perguntou esses dias, né? Você acha que no mundo atual, em 2024, alguém conseguiria ter o mesmo calibre de Jesus em termos de manifestação, de performar milagre, essas coisas, né? E eu falei, sim, com certeza, conseguiria. Mas esse papel de performar todos esses milagres para fazer a vontade divina, de trazer todo esse conhecimento, toda essa compaixão, essa amorosidade para os homens, isso é restrito para um Messias, para alguém muito específico que vem com uma missão muito grande para aqui na Terra. Se o Pai quer, se Deus quer, a vontade dele vai ser feita. Você acha que ele não vai fazer? Vai ser feita. Mas qual que é a chance de você ser o próximo Messias? Você ser o próximo Jesus? A probabilidade é muito baixa. Mas se você fosse o próximo Messias, e se vier um novo, com certeza ele consegue fazer essas coisas, tá? Porque é a vontade divina, e ele está servindo o propósito dele. Ele nada mais é do que uma ferramenta aqui na Terra, para trazer luz, sendo a ferramenta do divino para trazer esses conhecimentos, para trazer o exemplo de amorosidade e compaixão. E até fazendo um complemento aqui, eu vejo em muitos lugares e muitos acervos que eu estudo, tanto na parte cristã, quanto na parte hindu e quanto na budista, de que o próximo Jesus, o próximo Krishna, o próximo Buda vai ser coletivo, vai ser um despertar, uma elevação consciencial coletiva. Então cada um tem que fazer a sua parte, tá bom? Eu faço minha parte, você faz sua parte, vamos propagar isso, vamos propagar essa expansão consciencial, essa busca, o autoconhecimento, a amorosidade ao próximo, nós mesmos, vamos fazer essa parte. Pelo menos você faz a sua parte. E aí a gente, aos poucos, melhora o mundo. E aí a gente vai no próximo exemplo, o Bill Gates, para mostrar os contrastes, né? Então, eu acabei de falar de Jesus, sobre o propósito dele estar servindo como ferramenta divina aqui na Terra, né? Então, não quer dizer que para manifestar e para servir o seu propósito, que você tem que largar tudo, morar nas montanhas e virar um monge. Não quer dizer isso. E aí por isso que eu trago o exemplo do Bill Gates. O Bill Gates, ele teve e tem um propósito muito grande, né? Ele mudou a produtividade, ele aumentou muito a produtividade no mundo inteiro, né? Imagina a implementação do Windows, do Excel, do PowerPoint, do pacote Office inteiro. Imagina o quanto isso não melhorou na produtividade das empresas,
na vida das pessoas, né, do cotidiano. Então ele teve um propósito, um papel muito claro aqui em ter aumentado a produtividade do mundo inteiro, né? E isso, como consequência, trouxe muita riqueza, trouxe muito dinheiro para ele. Ele construiu um império, né? Isso quer dizer que ele tem que jogar isso fora? Não. O que acontece é que o propósito dele de criar a Microsoft, trazer Windows e todo esse aumento de produtividade no mundo, isso como consequência trouxe a questão financeira e do império que ele construiu. Não quer dizer que ele precisa jogar fora e viver em retiro e virar um monge. Você entende o que eu quero dizer aqui? Ele encontrou o propósito dele e o propósito dele calhou de trazer todas essas consequências para ele. Agora pensa no caminho inverso. Imagina se o Bill Gates quisesse só materializar dinheiro, sem encontrar o propósito dele. Imagina se ele fosse médico, se ele estivesse fazendo outra coisa e ficasse desejando toda hora materializar e vibrar alto e fazer todo o exercício de física quântica e de Ho'oponopono de manifestação, querendo atrair dinheiro, querendo atrair Ferrari. Se ele não estiver no lugar certo, na praia certa, honrando o seu propósito aqui, fazendo a vontade divina, porque cada um tem um propósito aqui específico na Terra, se ele não tivesse encontrado o lugar dele ao Sol, todo esse império não seria dado para ele. Então esse aqui é um outro exemplo que eu gosto de trazer aqui, para vocês refletirem. E aí agora eu tenho certeza que você está perguntando, mas será que o meu propósito vai trazer riqueza também, material? E eu te respondo aqui, nem sempre. Porque senão todo mundo seria rico, né? Então, às vezes você não vai ser rico em matéria, mas você vai ser rico em outros aspectos. Eu posso te garantir que se você encontra o seu propósito e você serve ele, nada vai faltar para você. O Pai vai prover para você, porque você vem com essa função, com esse papel específico para trazer na Terra. É essa a paz e o amparo que eu posso te garantir, que se você encontra o seu propósito e você honra ele, servindo a Deus, nada vai te faltar. E aí as suas frustrações em relação a dinheiro, a manifestação, às vezes é um trabalho que você mesmo tem que fazer, de se desplugar de todas essas influências externas e ressignificar todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Às vezes a direção que você tem que estar, às vezes o seu propósito, a sua função, não é essa que você está buscando. Inclusive, isso é um indicador de que você não está na praia certa. Se você está fazendo um montão de coisa, forçando a barra, e não consegue manifestar, não consegue o que você quer, isso é um sinal de que você precisa fazer uma pausa e entender, talvez ressignificar, talvez fazer um reset, fazer um redirecionamento, tá? Porque se você está no lugar certo e vibrando certo, as coisas acontecem, fluem. Você fica num fluxo muito intenso. E todo o universo ele trabalha ao seu favor. Então é isso. Busque autoconhecimento, encontre o seu propósito, honre ele e sirva a Deus. Que nada vai faltar para você. Você vai ter a paz, você vai ser rico em várias formas. E é isso que eu tinha para falar, para complementar os vídeos de manifestação, tá? Fique atento sempre nessas duas condições, de você estar na frequência, vibrando alto, nas condições certas para atrair o que você quer manifestar. E 2, certifique-se de que você está nessa caminhada do autoconhecimento, você está se desplugando das influências exteriores para encontrar o seu propósito e servir a vontade de Deus. Porque se você tem essas duas condições, não tem como você ficar desamparado e não conseguir manifestar a sua realidade que te pertence, tá bom? Na Bíblia já está escrito isso, né? Primeiro busque o reino de Deus e todo o resto será provido para você. Então, muitas pessoas fazem o oposto, né? Eles primeiro querem conquistar, eles querem dominar, construir um império para depois encontrar Deus e fazer as meditações e tudo mais. Mas é o oposto, isso é a parte mais difícil das pessoas entenderem. Porque nossa mente racional, ele está acostumado a fazer isso, né? Vamos lutar, batalhar aqui, construir um império, aí depois a gente vai subindo de nível e vai evoluindo espiritualmente. Mas é o oposto. Busque primeiro o reino de Deus. E todo o resto, principalmente o material, vai ser provido para você. Nunca vai faltar nada para você, se você conseguir primeiro encontrar o reino de Deus. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que isso ajude vocês nessa caminhada espiritual e a manifestar a realidade que lhe pertence. Até a próxima.